Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Sobre tudo que rolou nesta quinta-feira, começando com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha, vou dizer a verdade para vocês, foi um jogo terrível de se ver, terrível de ruim, mas o Corinthians conseguiu o seu objetivo, que era se classificar. O jogo teve muito poucas jogadas para terminar em finalização, muito pouca qualidade, muitas faltas, pouca bola rolando, daqui a pouco o Mansur vai dar o número aqui, pouca bola rolando na Neoquímica Arena, mas para o corintiano nada disso importa, porque o Corinthians avançou à próxima fase e vai pegar o Estudiantes de La Plata na sequência da Libertadores, tá legal? Tudo bem, Mansur? Já tinha corintiano dizendo por aí que uma boa parte do contrato do Memphis já tá pago. Porque ele bateu a falta, né? Ele tinha acabado de entrar, bateu a falta, que resultou no gol do Breno Bidon. Desviou na primeira trave, um toque sutil do Bidon para fazer o único gol do jogo. Fato é que a exibição está longe de ser boa, mas o Corinthians avança a próxima fase, bota um dinheiro a mais no caixa e segue lutando pelo título da Libertadores. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon, todo mundo que assiste ao Troca. Vocês estavam olhando até a premiação há pouco da... O Ramon que olhou quanto é... Cerca de 9 milhões. De reais. Nessa fase, de reais. 1,7 9 milhões de reais, se você pensar que, em geral... Pagou 6 meses. Cerca de 50% é revertido em premiação dos atletas em geral, né? Bônus de atletas, comissões técnicas, sobrando 4 milhões e meio, isso deve dar aproximadamente... 2 salários e um pouquinho do Memphis. 3% do contrato todo, do custo do contrato do Memphis, né? Então, se tivesse pago, os problemas do Corinthians seriam muito menores a essa altura. Mas, enfim, esse tipo de jogo, ele traz um desafio pra gente, né? Que entra no ar logo depois de uma partida dessa, de um impacto de emoção enorme para o torcedor, porque foi um jogo tenso até o último lance, até o Hugo Souza sair no último cruzamento, agasalhar a bola. A ponto do Diniz invadir o campo com bola rolando ali para acabar o jogo, né? Então, aquela coisa de separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. É absolutamente respeitável a emoção e a euforia do torcedor com a classificação às quartas de final, com toda a dificuldade. O Corinthians jogou com 10 jogadores a partir dos 13 minutos do segundo tempo, então 32 minutos mais os acréscimos com 10. Para registrar uma expulsão justa, né? Do Ranieri, absolutamente justificável. Fica a pena demais ali, pega na coxa do jogador do Rosário. Então você tem aí um aspecto de muita luta, de muita entrega, como o torcedor em geral se identifica com isso, tudo isso é absolutamente respeitável e o torcedor do Corinthians tem todo o direito de celebrar e de estar feliz e eufórico com a classificação. A nossa parte de analista é reconhecer que foi, sob o ponto de vista esportivo, da disputa, da qualidade do jogo, do espetáculo, beirou ali o deplorável, né? Foi muito ruim o jogo muito pobre, jogo de 46 minutos de bola rolando. Nossa. Nesses 46 minutos e 17 segundos de bola rolando, foram feitas 29 faltas, sem contar as que aconteceram e o juiz seguiu o jogo dando vantagem, mas 29 faltas em 46 minutos. Então é uma falta a cada minuto e meio de bola rolando, por assim dizer. Não entendi muito bem, em momento algum quase do jogo, a estratégia do Corinthians. Achei que o Corinthians levou o jogo para um terreno de ímpeto, luta, briga, pressa para fazer a bola chegar no campo ofensivo de qualquer maneira e pouquíssima articulação num time que foi a campo com o Carrilho, com o Garro, com o Bidon, com jogadores que, em tese, poderiam dar um pouco mais de pausa e de organização ao time. O Corinthians nunca se organizava para atacar, ele tentava era atacar a qualquer custo, mas na base mesmo do ímpeto, da vontade, da pressa e jogando quase em espasmos, né? Não era um time que se organizava para tentar ter a cara de uma equipe do Diniz, por exemplo. A gente raramente viu isso. E o jogo tinha muito pouco de finalização, um jogo muito travado, de muita briga, de muita luta, e que o gol sairia num lance um pouco fora do roteiro.
Quem teve a melhor chance quando o Corinthians ficou com o 10 foi o Rosário Central no lance que o Copete perde uma finalização na cara do Hugo Souza e numa falta batida pelo Memphis, uma falta até baixa, o Bidon consegue um desvio e coloca a bola dentro do gol e o Corinthians passa adiante. Podia perder para qualquer lado e acabou sendo para o lado do Corinthians. Agora, o que o torcedor do Corinthians realmente precisa torcer, e acho que há boa possibilidade de acontecer, é para os jogos das quartas de final, o Corinthians ter recuperados os seus principais jogadores, né? Porque hoje, com todo respeito ao Pedro Raul, né, que já teve seus momentos, ele não consegue praticamente dar sequência a uma jogada. Todas as bolas quebradas, né? Se a intenção é fazer com que o Pedro Raul dispute essa bola pelo alto, quando ela é quebrada pela defesa do Corinthians, ele não conseguiu, na maior parte das vezes, sequer disputar essa bola. Quando a bola vinha por baixo, ele teve dificuldade para dar sequência nas jogadas. Então, assim, quando o Corinthians não tem Yuri Alberto e Memphis Depay, hoje teve a volta do Depay por mais ou menos 25 minutos, mais ou menos. Foi ele entrou com 25, jogou 20 mais acréscimo. Exato. Jogou então, 30. Assim, é muito difícil também para você conseguir fazer com que o time caminhe para frente com o Pedro Raul jogando no nível que está jogando. Então, assim, não é fácil, não tem sido fácil, imagino eu, Ramon, para o Diniz pensar em termos ofensivos o que fazer com esse time com os desfalques que tem, né? Se tiver na próxima fase Memphis, que certamente vai estar numa condição física melhor, e o Yuri Alberto, quem sabe recuperado da lesão, acho que a tendência é melhorar. Boa noite, Ramon. É isso. Boa noite, Diniz, Mansur, quem está com a gente em casa, acompanhando a troca. Sim, não foi um jogo vistoso, até olhando os números aqui, a questão do XG que a gente fala, né? Foi um jogo de muita finalização, mas o XG pro Corinthians foi de 0,38 e 0,47 pro Rosário. Só para 18 finalizações. XG, né? Explicar, vale a qualidade das finalizações que o time dentro da partida, Qualidade... com a probabilidade de, numa finalização, sair um gol. Então, a qualidade da oportunidade. Exatamente, essa é a explicação. Você congela o jogo na hora que o jogador vai bater na bola e analisa-se distância, ângulo, proximidade de defensor, se é com o pé, se é com a cabeça. Os times produziram, o Rosário Central produziu o que ele deveria ter marcado, meio gol, e o Corinthians 0,40% de um gol. É mais ou menos isso. Ou seja, que a estatística diz. É muito ruim para ambos os times. Foi pobre, viu? Isso, em relação ao Pedro Raul, né? Algumas questões, realmente, assim, até o estilo do Diniz de jogar e a maneira que o jogo hoje se desenhou, esse contexto do primeiro jogo ser 0-0, o Rosário vir aqui, em tese, dar responsabilidade ao Corinthians e tentar, né, num contra-ataque, numa finalização de média e longa distância, surpreender o Corinthians, fez com que o Corinthians se apressasse um pouco mais no jogo. O Corinthians foi um time muito ansioso, né? E eu até entendo pelo contexto do jogo em si. E isso não ajuda muito o Pedro Raul. O Pedro Raul precisa de ter um time, né, que o forneça algumas possibilidades de finalização, principalmente dentro da área, né, ainda mais na bola aérea. Coisa que ele não pôde muito participar, né? E esse jogo de trocação, de ter espaço para ele correr, não funciona para ele. De ter que pressionar longas distâncias não é da característica dele. Coisas que do Yuri Alberto e o Memphis já conseguem fazer, né? O Yuri mais potente que o Memphis na questão de acelerar, para ter intenso na hora de pressionar, e o Memphis um pouco mais de inteligência para jogar, posicionamento, né, o famoso cortar atalho. Só para trazer uns números aqui que me chamaram a atenção do Pedro Raul, né? O Pedro Raul, em 70 minutos de jogo, teve apenas 21 ações com bola, né? Tendo perdido a posse de bola em 9 delas, e tocou, né, na bola 11 vezes, foram 11 passes. Os números estão aí, ó. Nossa produção é sensacional. Aí, Diniz. Pois é, foram 21 ações com bola no total, 7 passes errados, só 4 passes certos. Não finalizou nenhuma vez na direção do gol. Uma finalização no total, ficou 70 minutos em campo. É muito baixo. É baixo. Muito baixo, assim. E uma coisa que eu tenho tido dificuldade para entender nesse momento do Corinthians é assim, a gente fica olhando para um time, quando o Fernando Diniz está treinando uma equipe, a gente fica olhando e tentando entender as qualidades, o que fez com que muita gente se apaixonasse pelo jogo do Fernando Diniz, né? E tivesse admiração por tudo que ele propõe em campo. E tá difícil de ver no Corinthians, assim, né? Porque o Corinthians hoje, apesar de ter tido um time organizado defensivamente, sofreu pouco, o Hugo não fez praticamente nenhuma defesa no jogo. Então, você vê que é um time organizado nesse momento para se defender, mas
qual era a grande característica dos times do Fernando Diniz? O jogo com bola, o jogo apoiado, um jogo por baixo, no chão. E hoje, absolutamente, nem só hoje, assim, mas a gente não tem visto nos jogos do Corinthians praticamente nada disso. Eu não sei se é uma adaptação ao momento do Corinthians, do Diniz. Ou os jogadores que ele... estão à disposição também dele. Né? Mas na teoria, você tem alguns jogadores ali de meio campo com boa qualidade técnica. Como o senhor acabou de falar do Breno Bidon. O Raniel é um volante que sai tocando por baixo. Sai. O Carrillo é um jogador de organização, pausa, distribuição. Os laterais são bons. Os laterais sabem jogar. O Bidu, especialmente. O Mateuzinho é um jogador mais de força e passagem. O Bidu é um jogador com mais outro tipo de recurso. O Garro, não preciso falar. Sim. O próprio Caio César é um jogador mais de drible, mas... Foi bem acionado hoje, inclusive. Ele era um ponto de escape. Apanhou para burro, né? Muita falta. O César apanhou bem. Então, o que me chamava a atenção, até se a gente aproveitar que está o campinho na tela. Por exemplo, só convidar o pessoal a participar com a gente. Por favor. Hashtag troca de passe, tá bom, pessoal? Vou ler participações de vocês aqui no programa, ao vivo. Hashtag troca de passe tá aqui, ó, na sua tela. Ó. Vai lá no X, no Twitter, tá bom? E mande a sua mensagem marcando hashtag troca de passes. Mandem as suas mensagens pra gente, lerei já já. Fala, Mansur. Aproveitando, a novidade hoje do jogo em termos táticos, no lado do Rosário, foi o Alan Rodrigues, né? Jogador conhecido do futebol brasileiro. Ele recompunha pelo lado direito, mas na prática era um meia a mais. O que o Rosário muitas vezes fazia era que ele usava para pressionar a saída de bola do Corinthians por dentro. E quase para minha surpresa, do que a gente fala de ver pouco do jogo do Diniz, raras vezes a gente viu o Corinthians juntando para insistir nessa tentativa de construção. A bola ia muitas vezes quase sempre direta, ou para uma disputa, ou colocada quase sempre em disputa. O Corinthians teve muita dificuldade, mesmo quando tentou fazer essa saída curta, juntando aqui, fosse Carrillo, fosse a presença até do Bidon, que atravessava, tinha liberdade para atravessar e vir aqui tentar participar da saída de bola. Muita dificuldade de dar prosseguimento às jogadas. O Corinthians muito apressado, a bola queimando muito. Também, tecnicamente, teve um pouco disso também, da bola queimar no pé dos jogadores. O Carrillo hoje, Mansur, a gente conversava durante o jogo. O primeiro tempo do Carrillo foi dos piores que eu já vi com a camisa do Corinthians, tecnicamente. Um jogador super refinado, que perde muito pouco a bola, que tem, né, apreço pelo passe bem dado, pela qualidade do passe. Hoje ele errou pelo menos uns 5 ou 6 passes, assim, simples, que não costuma errar, perdendo as bolas, desperdiçando a posse muitas vezes de maneira fácil, afoita. Então, assim, também tecnicamente jogadores não estavam num bom dia, né? Não estavam. E o Corinthians sucumbiu muito, assim, à pressão do Rosário, tinha muita dificuldade de sair, que é uma coisa que surpreende, né? Porque as equipes do Diniz, em geral, saem bem. E investem muito nessa coragem de sair de trás, de tentar sair. O Corinthians muitas vezes tentou, não conseguia sair, em outros momentos tentou alongar o jogo, e o jogo foi muito para duelo físico, para um terreno que não me parecia o mais favorável a esse time do Corinthians. E aí que pega a presença do Pedro Raul, que eu acho que ele estava lá para ganhar esses duelos, né? Pelo menos em maior número do que ele tem conseguido. Ele não tem tido sucesso absolutamente em vencer duelos nessas bolas disputadas. Na estatística que eu vi aqui, ele ganhou pelo chão, ele ganhou 0 de 3, né? E pelo alto 3 de 4. Exatamente. Ele tá ali pelo alto e ele vai conseguir. A questão é o que aconteceu depois desse primeiro toque dele. Exato. Se a segunda bola foi ganha, se a bola continuou com o Corinthians. Mas eu achei esse número muito baixo. Perto das bolas que ele disputou, 4 bolas pelo alto só. Não, ele ganhou 3 em 4. Então é pouco, né? Não. Perto do que eu vi no jogo. Quantas vezes bolas ele disputou no alto? Não, ele ganhou de 4, ele ganhou 3. Então, mas não, tô dizendo não que ele ganhou, eu tô achando o número de disputas muito baixo. Ok. No jogo, só 4 disputas pelo alto, no de 90 minutos. Bolas que não encontraram. A bola talvez ele não tenha nem conseguido chegar. Mas aí que tá, o Diniz tem um jogo praticamente todo por baixo. Hoje, por exemplo... Não aconteceu hoje. O jogo é por baixo. 55 passes longos o Corinthians É isso que eu tô dizendo. Aí sim, eles imaginaram, né? E o passe longo quase sempre busca o Pedro Raul. Mas a distância dele para onde ele é perigoso, tava longa, né? Ele é perigoso na área, dentro da área. Aí sim, você cruzar uma bola que ele tem a possibilidade de finalizar, ele não conseguir, concordo. Mas ali é para ele tentar brigar por uma primeira bola. Eu não estou aqui dizendo que o Pedro Raul fez um bom jogo, não. Pelo contrário, eu não gostei do jogo do Pedro Raul hoje, ele não foi bem, né? Eu acho que a proposta que poderia ter tido o Corinthians, ele não conseguiu fazer, né? Tecnicamente, hoje o coletivo do Corinthians foi mal. Era um jogo brigado, era um jogo duelado. O Rosário trouxe o Corinthians para o jogo que ele queria, que era um jogo mais de pegada, de pancada,
catimbado. Falamos que o Caio César aqui sofreu bastante porque apanhou bastante. Mas não se omitiu em nenhum momento. Tentou Juro, jogar o claro, jogo claro, todo. claro. A melhor chance do Corinthians no jogo até o gol foi ele quem cria, numa bola que ele recebe bem próximo aqui ao bico da grande área, corta o zagueiro para a esquerda e bate para uma linda defesa do goleiro do Rosário. Mas assim, fora o Caio César, Ledesma. o Corinthians não produziu. Não, ó, tem um outro número que me chamou a atenção no jogo. É verdade que a partir dos 60 minutos, quando o Corinthians tem um jogador a menos, é natural que o jogo mude de cara e a proposta seja outra. Mas, ainda assim, o Corinthians terminou o jogo com 75% de acerto de passe. O que significa 25% de erro, o que significa um erro a cada passe tentado. Muito baixo. É muito baixo. O Rosário Central também trabalhou com 80% de acerto, um erro a cada 5. Mas o Corinthians não completou mais do que 230 passes no jogo. É muito pouco, jogando em casa. É verdade, são 150 no primeiro tempo, se ele repetisse dava 300, seguia sendo um número que não é alto, foram 80 só no segundo tempo, aí tem a influência da expulsão. Ainda assim é um número baixo. Muito baixo. O jogo não tinha continuidade em termos de controle, de ter um pouco mais de posse, de tentar construir de maneira mais organizada. O jogo era um jogo o tempo todo de briga, de disputa, de duelo, e isso, a posse estava sempre mudando de lado. E tá aqui os números do Caio César, né? Que para mim foi um jogador que, tentou alguma coisa no aspecto ofensivo, né? Foram 89 minutos com a bola, uma finalização, uma seta, né? Que proporcionou essa grande defesa do Conan, né? Isso. Que é o goleiro do Rosário. Foram 14 passes certos, 5 errados e 44 ações com bola. Até fiquei curioso, não sei nem se a gente tem, estou botando a nossa produção numa fria aqui. Dribles? Não, a quantidade de faltas que ele sofreu no jogo. Dribles ele completou 6 de 9. Alto. O que é muito bom. Porque a quantidade de faltas, o que ele apanhou hoje não foi fácil, 4 não. só. 4 só não, 4 faltas sofridas, que foram dadas, né? Fora as que, Acho que não deram. Não deram, né? Exato. Porque ele apanhou razoavelmente. E aí eu fiquei pensando, vendo o jogo de hoje... E ainda recuperou 3 vezes a bola no jogo. Exato. Teve 3 brigou recuperações muito, de bola. foi guerreiro, né? Eu fiquei pensando assim, o Guinegão deve estar muito mal nos treinos assim, não deve estar treinando bem, não deve estar entregando, porque nas participações que teve o Guinegão lá atrás, acho que ainda com o Ramon, né? Dorival. Com o Dorival, com o Ramon, foi... que o Guinegão joga um pouco mais, que quando o Yuri se machuca, enfim. Mas ele teve uma participação ali, muitos jogos como titular e dando boa resposta, assim, né? Participando, sendo ativo, conseguindo ser importante, marcando gols. E ele não tem tido oportunidade, mesmo com essa dificuldade do Pedro Raul em jogar essas últimas partidas, né? Algumas rotações de jogadores, ele entrou 20 minutos contra o Cruzeiro. Os 3 jogos anteriores já não tinha entrado. É verdade. Ele tem entrado Copa do Brasil com o Inter, participou do primeiro jogo. Então, podia ser um jogador que tem a projeção, né? E talvez pudesse entregar algo que o Pedro Raul não tem conseguido. São 2 pontos, né? Pode ser a questão da estratégia, não sei se o Diniz tinha em mente, baseado nos estudos da comissão dele, que ele poderia ter um pouco mais de volume, jogar mais no campo ofensivo da maneira que ele gosta. E, repito, tendo a possibilidade, mais uma possibilidade, além do jogo apoiado, um cruzamento para o Pedro Raul poder fazer o gol, ou ele não quis colocar um garoto de 19 anos num jogo desse tamanho, né, que pedia muita experiência, muita cabeça no lugar, né, e colocou o Pedro Raul, que é mais experiente e já está calejado de jogo grande. Tem essas 2 opções. Ou, de fato, realmente ele não está entregando o melhor nível dele de desempenho nos treinos, e aí não deu confiança para o Diniz colocá-lo num jogo desse. São 3 casos. Assim, para mim, se passa mais por estratégia, experiência para um jogo desse tamanho. Eu acho que tem 2 coisas que a gente precisa avaliar daqui para frente. Primeiro, é o caminho do Corinthians, é o tradicional em Libertadores, o Estudiantes participa com muita frequência, né, da Libertadores, sabe jogar esse tipo de competição. Mas de eliminar o Flamengo ano passado. Exatamente. Duríssimo. Mas, ao mesmo tempo, é um adversário que o Corinthians tem total condição também de avançar. E aí voltamos à questão da perspectiva para frente. Porque começa, a gente, assim como eu disse sobre o Fluminense, né, quando passa do Independiente Rivadavia, e fala, olha, o que passou não importa mais. O Fluminense fez uma péssima Libertadores. Isso, até agora. Ali, não importa. O que importa é daqui para frente. E ele tem mais time com o adversário dele para chegar a semifinal. Exato. Se o trabalho do Marcão com o Thiago Silva lá engrenar e eles conseguirem montar uma sequência positiva no Brasileiro, o Fluminense pode vir
a ser um adversário duríssimo e chegar longe na Libertadores. Acho que o mesmo se aplica para o Corinthians, né? Pensando que o Corinthians tem muito a agregar. Tem. Né? Porque com 2 jogadores do nível do Memphis, melhor fisicamente, e do Yuri, acho que até a confiança do torcedor. André é um jogador que isso, que também, faz falta. Também. Claro, Porque se você juntar assim, muita falta hoje, André. se você juntar a disposição que o Corinthians mostrou o jogo inteiro hoje, né? Disposição física, vontade de ganhar o jogo, mesmo com 1 a menos, o Corinthians competiu muito, competiu o tempo inteiro, foi muito competente nesse aspecto, né? Com a qualidade técnica que a gente já viu na batida da falta do Memphis hoje, por exemplo, e o Yuri Alberto entrando, eu acho que dá perspectivas e confiança para o torcedor de que o Corinthians pode não só passar pelo Estudiantes, como também ir mais longe na Libertadores, né? Não, sim, o Corinthians tem de onde tirar em termos de qualidade técnica. Fora que o Diniz pode, de repente, ainda melhorar o time. São duas coisas. Acho que dava para jogar melhor com quem estava em campo. Isso. Agora, dá para jogar ainda melhor com o que o Corinthians tem no elenco e se esses jogadores se recuperarem. Acho que são duas discussões que podem coexistir. O Corinthians hoje fez uma partida, para mim, hoje, os 2 jogos foram do lado, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Rosário Central, que eu imaginava também um time que mostrasse tecnicamente algo melhor do que se viu nos 180 minutos. Acho que foram 2 jogos pobres, acho que a gente pode esperar e deve esperar que o Corinthians jogue melhor que isso com os jogadores que tem. Agora, o trabalho tende a melhorar também se ele tiver mais jogadores à disposição. Acho até, Ramon, que o jogo da Argentina para o Corinthians foi melhor do que o de hoje. Né? Porque se a gente esperava hoje o Corinthians mais protagonista, tendo uma superioridade maior contra o Rosário, e o Corinthians tem condição para fazê-lo, já fez em outros jogos, inclusive do Campeonato Brasileiro, não aconteceu. O time que decide em casa e não tem uma vantagem para defender se torna uma responsabilidade às vezes pesada. Né? E o Rosário, bom, para mim ficou claro isso, né? Vou fazer o meu jogo, vou tentar trazer o Corinthians para o meu jogo, no qual eu sou bom, que é o do duelo, que é da força física, a escalação do Rosário mostrava isso, né? Campaz, um ponto de muita força pela esquerda, o Alan Rodrigues fazendo um pouco lá pela direita, fechando por dentro, que o Di Maria com bola caía pelo lado direito para fazer a famosa bananinha, o cruzamento, ter a opção do Di Maria, no tanto que era o jogador mais procurado quando o Rosário tinha a bola. Então, assim, a responsabilidade ficou por parte do Corinthians. O Rosário tentou fazer um jogo que cabia a ele fazer, mas de fato foram 2 jogos. O Corinthians, tudo bem, fez um jogo menos pior fora de casa, mas assim, o duelo, o Cerro e Palmeiras também foram 2 jogos pobres, né? É difícil, você tem que jogar o jogo para tentar classificar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!